Olá, cá estamos para dar continuidade à nossa catequese sobre a quarta e última grande parte do Catecismo da Igreja Católica, a oração na vida cristã, ainda comentando o quarto pedido do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Os melhores intérpretes da Bíblia são os santos, os doutores da Igreja, os escritores eclesiásticos, e é essa riqueza que nós vamos explorar nos próximos 20 ou 25 programas. Como eles interpretaram esse pedido do Pai Nosso? Vamos aos primeiros séculos da Igreja e a primeira figura ilustre que aparece, ele que escreveu um livro sobre a oração, De Oratione, parágrafo 6º, é Tertuliano. Vejamos o que Tertuliano disse sobre esse pedido do Pai Nosso. Com qual arte a sabedoria divina dispôs todas as partes dessa oração? Depois das coisas do céu, ou seja, depois do nome de Deus, da vontade de Deus, do reino de Deus, vêm as necessidades da terra, às quais ele quis reservar um lugar. Pois o Senhor havia dito: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todavia, é oportuno dar um sentido espiritual a estas palavras. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Porque Cristo é nosso pão. Porque é a nossa vida e a nossa vida é o pão. Eu sou o pão da vida, disse. E um pouco antes, o pão é a palavra do Deus vivo que desceu do céu. Além disso, porque disse: isto é o meu corpo, cremos que o pão seja o seu corpo. Portanto, pedindo o pão nosso de cada dia, pedimos para viver continuamente em Cristo, para nos identificarmos com o seu corpo. Mas a interpretação literal desta petição, estando de acordo com a fé e a doutrina, permanece perfeitamente válida. Ela nos ordena pedir pão, a única coisa necessária aos fiéis. São os gentios que estão à procura de tudo isso. É isso que o Senhor nos revela com exemplos e que evoca com parábolas quando diz: um pai talvez tira o pão dos filhos para tirá-lo aos cachorrinhos? E também, se um filho pede um pão, acaso lhe dará uma pedra? De tal modo, ele mostra o que os filhos esperam do seu pai. É também aquilo que pede aquele amigo que chamava de noite batendo à porta. Com razão, acrescenta: dai-nos hoje. Quem havia prevenido: não andeis preocupados com o que comereis amanhã. E para esse ensinamento propôs também a parábola daquele que, depois de uma abundante colheita, planejou ampliar seus celeiros para assegurar longos anos na tranquilidade, quando haveria de morrer naquela mesma noite. Primeira constatação é que, isso vamos ver em todos os outros padres da Igreja, é que a interpretação mais importante, o sentido primeiro e mais importante da palavra pão é o Cristo. O nosso pão, citado aqui por Tertuliano, o pão da vida, o pão que é a carne que é oferecida a todos para a vida do mundo. Pão no sentido do capítulo 6 do Evangelho segundo João. Sem, porém, nós vimos aqui, excluir a interpretação literal. Ou seja, dizer que o principal sentido do quarto pedido do Pai Nosso, o pão, é Cristo, não exclui que outros sentidos estejam aí embutidos. Dentre eles, o pão material. Comida, bebida, remédio, roupa, bem-estar social, vida digna, fartura, etc.